Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto, que está gerando discussão, que é a recente queda aí do fundo imobiliário MXRF11, tá? O que será que está acontecendo, com esse fundo que é tão popular entre os investidores, tá? Será que é o fim ou oportunidade, para a compra das cotas do MXRF11? Então a gente vai entender hoje os reais motivos, e o contexto, por trás de toda essa queda. Então, se você investe ou está pensando aí, em investir nesse FII imobiliário, esse vídeo é para você. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Bora lá. Então, para quem ainda não conhece, o MXRF11, gente, ele é um fundo imobiliário de recebíveis, tá? Ele existe desde o ano de 2012, E ele é considerado um fundo de alta qualidade, ou seja, ele é um fundo high grade, tá bom? Focado em ativos mais seguros, tá bom? E por muitos anos, gente, ele foi o único fundo imobiliário base 10, no mercado, o que significa que as suas cotas eram negociadas aproximadamente a R$ 10, tá bom? Tornando-se acessível para um grande público, tá bom? Para um grande número de investidores. Então, além disso, o MXRF11, gente, já negociou mais de 2 milhões de cotas somente neste ano de 2024, tá? O que mostra que a sua alta liquidez, e interesse contínuo de investidores, mesmo em tempos de volatilidade, mostra aí que o fundo é bem resiliente. E o que torna o MXRF11 tão interessante, gente, é a diversificação da sua carteira, tá? O fundo ele investe principalmente aí em certificados de recebíveis imobiliários, tá bom? Ou seja, os CRIs. Mas afinal, o que são CRIs para você aí que não está entendendo do que eu estou falando? Eles funcionam como títulos de dívida imobiliária, tá bom? Emitidos por empresas do setor. Então, gente, em outras palavras aqui, para ser mais clara, quando uma construtora ou uma incorporadora aí precisa de recursos para financiar os seus projetos, tá? Ela emite um CRI, tá bom? Que é basicamente aí como se fosse um empréstimo, E os investidores do MXRF11 compram esses títulos, tá bom? E em troca eles recebem o pagamento de juros. Então é assim que funcionam os CRIs imobiliários. Então agora eu trouxe aqui um gráfico para a gente poder ver melhor como funciona, os indexadores dos CRIs imobiliários do MXRF11, tá, gente? Olha, esses CRIs, eles podem ser indexados tanto ao IPCA, que mede a inflação, ou o CDI, que segue a taxa básica de juros, tá? Então, quando a gente olha aqui no gráfico do MXRF11, a gente consegue ver que ele tem uma boa porcentagem, em IPCA, que é essa parte azul aqui, com 69%, E ele também tem aqui indexado uma parte em CDI com 31%, que é essa parte cinza, tá bom? Então, gente, o MXRF11, ele se beneficia, dos dois cenários, tanto da alta da inflação, tá? Quanto da alta da Selic. Então, quando a inflação ela tá alta, os CRIs que estão atrelados aí ao IPCA, tá? Que é aquela partezinha azul, elas rendem mais, tá bom? E quando os juros sobem, os CRIs atrelados ao CDI aumentam a rentabilidade do fundo. Então, é extremamente interessante essa diversificação do portfólio deles, tá bom? Então, ainda nesse mesmo tema, agora eu trouxe para vocês aqui um outro gráfico, tá? Para a gente entender aí quais são os investimentos por classe de ativos, que o MXRF11 tem, tá? Porque ele é um fundo híbrido, então ele não é somente um fundo de papel, como muitas pessoas entendem aí de forma errônea, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele tem aqui 7% investido em FIIs imobiliários, então sim, ele investe em outros FIIs imobiliários, ele tem 11% de caixa, tá? 13% em permutas financeiras, tá? E 69% em CRI, tá bom? Então, ainda nesse gráfico, vamos ver aqui investimentos ativos, tá? Começando aqui por 11% de caixa, 28% comercial, 28% residencial e 33% de crédito corporativo. Por essas informações aqui, a gente consegue ver como a gestão trabalha e como eles tentam diversificar a carteira. Então, se você deseja investir no MXRF11 ou já investe, essas informações são extremamente relevantes para você que está avaliando aí entrar ou que já está nesse fundo. Então, com um gráfico aqui já na tela do computador, estou mostrando para vocês aqui às 10h30 da manhã, gente, dia 4/10, que é hoje, sexta-feira, a cotação do MXRF11 está aqui em 9,90, tá bom? Ela teve uma pequena queda, aí subiu aqui, nas últimas horas, tá?
e agora está em 9,90 e a previsão do mercado é que ela feche aí a 9,91, tá? Então a gente vai entender aqui por que que recentemente esse fundo vem caindo, tá, gente? Existe aí alguns motivos para que isso esteja acontecendo, tá? O primeiro, ele está relacionado aí ao aumento, tá, da percepção de risco no setor imobiliário, tá? Então isso está acontecendo. Então, com o aumento da taxa de inadimplência de alguns CRIs, tá, do fundo, o mercado ele acaba aí precificando, tá bom? Esse risco de maneira um pouco mais agressiva, né? Então afeta aí diretamente o preço das cotas, tá bom? Então eu já adianto aí para vocês que há pelo menos dois CRIs aí que estão, né, dando calote aí no MXRF11. Um deles se chama Urbiplan, né, mezanino, que está em recuperação judicial, e o outro CRI se chama Next Group, tá? Que está em processo de execução de garantias, tá? Esses CRIs, eles não têm aí um impacto muito significativo no fundo como um todo. Eles representam somente 0,61%, né, de todo o seu patrimônio, tá? Mas influencia bastante na percepção, tá, por parte dos investidores. Então, além disso, gente, as recentes movimentações, né, na política monetária também, como o aumento da taxa Selic, elas causaram aí flutuações, tá? No valor de mercado do fundo, tá bom? Então, embora ele se beneficie, né, com a alta da Selic, como eu havia dito anteriormente, em termos de rendimento, gente, o preço das cotas elas podem sofrer aí momentaneamente, tá? Devido à expectativa dos juros futuros, tá bom? Outro ponto que os investidores devem considerar em relação a fundos de papel como o MXRF11, gente, que muitas vezes eles negociam aí acima do seu valor patrimonial, que é o P sobre VP, tá bom? Isso significa, gente, que as cotas do fundo, tá, muitas vezes estão com um valor aí superior, né, ao que realmente o ativo vale, tá bom? Em cenários de maior volatilidade, que é como que está acontecendo hoje, tá? Essa diferença pode ser muito perigosa para você, investidor, já que há um risco de correção no preço das cotas, tá bom? Então, comprar um fundo de papel acima do seu PVP, tá, gente, pode significar aí pagar muito caro, né, por um retorno bem menor, tá bom, gente? E isso acontece especialmente, gente, se os ativos do fundo, tá, não conseguirem aí sustentar, né, os níveis de rendimentos, tá? Então é muito importante a gente verificar esse tipo de indicador também. Um ponto positivo, gente, do MXRF11 é a taxa de administração, tá? De apenas 0,09%, né, que é considerada uma taxa muito competitiva no mercado, tá? Além disso, o fundo aí, ele não possui taxa de performance, o que é um grande diferencial, tá bom? O que é muito vantajoso também para o cotista, pois todo o rendimento que o fundo tem é revertido diretamente para os investidores. Então, isso ajuda a manter os custos mais baixos, né? E os retornos consistentes, tá bom? Mesmo em cenários aí mais adversos. Então, dando uma olhadinha aqui no relatório gerencial do fundo, a gente consegue ver, né, que ele tem apresentado aí um rendimento mensal, gente, de 9 centavos, tá? Por cota, tá bom? Um dividend yield mensal de 0,89% e um dividend yield aí anual de 11,19%, tá bom? Eu entrei aqui também, gente, no site do Fundos Explorer, tá bom? E a gente consegue ver aqui também mais algumas informações sobre o fundo, tá? Como a liquidez média diária, que é de 16,7 milhões de reais, tá bom? Um patrimônio líquido de 4,3 bilhões de reais e o valor patrimonial por cota, valor justo, né, em relação ao fundo, tá? Aquilo que ele vale é de 9,73%, tá bom? Então, tudo isso reforça, né, gente, o interesse contínuo no fundo, tá? Apesar das recentes quedas. Então, o que a gente deve fazer aí, né, com o MXRF11, gente? Olha, a queda das cotas, né, ela pode ser vista aí como uma oportunidade, tá bom? Para quem busca aí um fundo, né, de qualidade, né, e com boas perspectivas também de médio e longo prazo, tá bom? O MXRF11, gente, ele continua, né, entregando rendimentos sólidos, tá? Especialmente com uma estrutura híbrida, como eu disse, né, dos CRIs, que é atrelado tanto ao IPCA quanto ao CDI, tá bom? Então, no entanto, é muito importante, tá, gente? Sempre prestar atenção no P sobre VP, tá? Do fundo, evitando pagar um
prêmio, tá, gente? Muito alto pelas cotas, tá bom? Vale a pena lembrar também, tá, que em momentos de volatilidade, como eu disse que está acontecendo, né, nesse exato momento, é muito importante ter uma visão de longo prazo, né? E avaliar aí a capacidade do fundo, tá bom? De continuar entregando esses resultados que ele vem entregando aí de forma constante. E você, gostou do conteúdo desse vídeo? Se você gostou, já deixa seu like aqui, tá bom? Para fortalecer o canal, se inscreve também, tá? Para não perder aí nenhum vídeo que eu faço sobre fundos imobiliários, tá bom? E também sobre outros tipos de investimentos, tá? Ativa o sininho de notificações, né? Para você não perder aí nenhum dos próximos vídeos que eu vou fazer, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião para eu saber, tá bom? Você tá comprando o MXRF11? Tá vendendo? O que que você tá fazendo? Me deixa aqui para eu saber, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente. Tchau!